Queridos, eu gosto sempre de contar algumas situações pelas quais nós já passamos nestes 15 anos que Deus nos tem concedido de estar no ministério. 15 anos de ministério já efetivo como pastor, mas 4 anos de teologia, já são 19. E eu costumo dizer que nós, como diretores e líderes da igreja, nós somos pastores também. Eu sempre pensei nisso quando eu era ancião, quando eu era diretor de grupo. Nós somos os pastores da igreja de fato. Os diretores, os anciãos, nós somos os pastores de fato. E assim, o poder que está sobre o pastor, ele também está sobre os diretores, sobre os líderes da igreja. Porque assim, é tremendo, queridos. É tremendo. Eu lembro que quando eu estava como ancião, nós passamos por uma situação assim que, quando aconteceu, eu não sabia como entender aquela situação. Eu era ancião da igreja de Santa Margarida, lá em Campo Grande, quando uma irmã nossa, ela chegou para nós, a irmã Zilma, e ela disse assim: Emanuel, você pode fazer uma visita lá em casa? Você pode fazer uma visita lá em casa no sábado? Ali, eu vou chamar o meu esposo, ele é militar e está longe de Deus, está bem longe, e eu gostaria muito que você pudesse ir lá em casa, fazer uma visita para nós, fazer uma oração. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, olha, vamos fazer assim no sábado, depois do culto, você vai lá em casa, eu, minha esposa, minha filha e a tia da minha esposa, nós fomos. Eu tinha uma agendazinha eletrônica, e ali eu coloquei naquela agenda o compromisso, meio-dia de sábado, 12 horas, tal, ali de sábado, ok. Só que o esposo dessa nossa irmã, ele estava passando por muitas dificuldades, muitas tribulações, principalmente quando se é militar, e ali facilidade com muitas mulheres, com muitas situações, e ela estava sofrendo muito, pedindo oração a nós. E aí eu disse, tá bom, irmã, nós vamos. Marcamos lá na agenda eletrônica, e ela falou, Emanuel, está acontecendo algumas situações, e as pessoas que estão chegando perto do meu marido são pessoas que mexem com espiritismo, mexem com candomblé, mexem com coisa ruim lá. Eu falei, não, tudo bem, nós vamos estar lá no sábado, ao meio-dia, a gente vai fazer essa visita para vocês. E ali coloquei na agenda, ok, isso era quarta-feira. Coloquei na agenda, falei, sábado nós estaremos lá. Quando foi na sexta-feira à noite, ali, chegamos em casa e tal, nos preparamos para dormir e deitamos na cama para dormir. Eu comecei a dormir, dali um tempo, eu tive um sonho, mas um sonho muito real, pelo que nós íamos enfrentar lá no dia seguinte. Isso era sexta-feira à noite. No sonho, aqui está minha cama, aqui é o meu quarto, aqui está minha cama, 6 negões, deste tamanho. Os caras eram uma porta, forte, de calça de capoeira, descalços, 6. Eles entraram no meu quarto, rodearam a minha cama, e eu deitado, rodearam a minha cama e me puxaram e começaram a me bater. Mas bateram muito, e pau, me esmurrando, e me jogando aqui assim, dando socos. Aí, na última forma que eles fizeram, eles pegaram o meu rosto. Boa noite, irmã. Eles pegaram o meu rosto, me pegaram aqui assim na parede, e chegaram com o meu rosto e esfregaram na parede. O meu rosto aqui assim, esfregando, daqui a um pouco eles só fizeram assim, me jogaram na cama. Quando eles me jogaram na cama, boa noite, quando eles me jogaram na cama, eu caí, eu fiz assim, eu bati com as costas na cama, na mesma hora eu acordei, assim, e a agenda despertando. Aí eu acordei com essa, falei, meu Deus do céu. Eu fui em cima da agenda, quando eu fui em cima da agenda, estava despertando, ali era meia-noite. Eu tinha colocado meio-dia, estava despertando meia-noite e apresentando o compromisso que eu teria na casa da irmã. Falei, Jesus Cristo, falei com a esposa, amor, contei o sonho, ela falou, ó, amanhã lá o negócio vai ser bravo, amanhã lá o negócio vai ser difícil.
Eu falei, não, agora mesmo. Aí caí de joelhos, isso era meia-noite. Eu fiquei de meia-noite até 2 horas da manhã, orando para esta visita que nós iríamos fazer. Orando ali, e quando foi no dia seguinte, nós fomos para o culto. A irmã, não, está tudo certo para a visita? Não, está certo. Saímos dali e nós fomos para a casa da irmã. Chegamos na casa da irmã, quando a gente colocou o pé na porta da frente, a porta da garagem assim, o marido estava saindo por lá. Gente, tchau, 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 tchau. Tá. Saiu assim, a irmã falou, não se preocupa não, irmã. Fazer o quê, né? Aí nós entramos e ali almoçamos juntos, fizemos um culto ali na casa dela e depois então nós saímos. Mas foi assim, muito real, muito real. Eu era ancião de igreja, não entendia nada, eu não entendia nada do que estava acontecendo, porque quando eu estava como ancião de igreja, a primeira coisa que minha esposa falou, ela falou assim, você agora é o ancião da igreja, você precisa orar de madrugada, você precisa acordar de madrugada e orar pela igreja, você precisa orar pela igreja e precisa ser de madrugada. Eu falei, mas eu nunca acordei de madrugada para orar, eu nunca acordei de madrugada para orar. Ela falou assim, não, então pede a Deus que Ele te acorda. Aí eu falei, tá. E ali nós fizemos uma oração. Falei, Senhor, me acorda de madrugada, eu preciso orar pela tua igreja, eu preciso estar ali contigo. Fiz a oração e deitei. Quando eu estou dormindo, lá por volta das suas 2, 3 horas da manhã, Emanuel, eu acordei assim, fala, amor, o que é? Não sou eu que estou te chamando. Voltei a dormir de novo. Emanuel, fala, amor, o que você quer? Não sou eu que estou te chamando. Meu Deus, já saí de joelhos, já saí escorregando pela rua, já caí de joelhos, e ali já fiquei meu tempo ali com Deus. Eu falei, Jesus Cristo, nunca mais eu deixei de estar no madrugada. Amém. Nunca mais. Todos os dias até hoje, 4 horas, 4h30 da manhã, eu estou lá no meu escritório. 4h30 da manhã eu já estou lá. Eu acordo, amor, estou indo para o escritório. Aí saio, vou para o escritório e ali a gente fica. Quando é 4, vai 5, 6, 7. Quando dali, ultimamente a gente está caminhando pela madrugada e quando dá 5h30 a gente para e vai caminhar. Meu atual, o que eu faço hoje. 5h30 a gente para e a gente sai para caminhar. Aí caminha, volta 2 horas depois, 7h30. Aí volta às 7h30 e continua. Aí vamos até o meio-dia. Ao meio-dia. A igreja, ela pede para que a gente estude até meio-dia, para que nós possamos ter o que alimentar a igreja. Então o pastor até o meio-dia é para ele se dedicar à palavra de Deus, é para ele se dedicar à oração, é para ele se dedicar ao estudo, porque senão não tem como a gente abrir a Bíblia se a gente não estiver tirando tempo com a Bíblia. Então, antes dessas caminhadas a partir das 5h30, nós pegávamos ali 4h30 e íamos até 7, levávamos o cachorro para dar uma volta, voltava e ia até o meio-dia estudando. E assim, então até o meio-dia é para nós fazermos isso. Depois do meio-dia a gente almoça, aí a parte da tarde é para atender a igreja onde ela precisa e no que ela precisa. Então essa é a dinâmica pastoral. Mas as minhas madrugadas nunca mais deixaram de acontecer. Nunca mais. Por quê? Porque nós, como líderes da igreja, nós precisamos disso. Nós precisamos estar na madrugada, porque os problemas que se tem para resolver são muito grandes. Sem Deus não dá. Não dá. Tem situações que nós vamos, e quando nós vamos, que a gente sai, que a gente vai embora, o mal que estava lá vem atrás da gente. Vem atrás da gente e faz coisas que a gente fica assim, meu Deus do céu. Se não é a proteção de Deus sobre nós, seria terrível, desastroso. Mas graças ao Senhor Deus, que o Senhor Deus Ele nos acompanha, mas por isso estamos tirando tempo a sós com Deus. Se a gente não tira, se nós como líderes, se nós como pastores não fizermos isso, não dá para alimentar a igreja, não dá para cuidar da igreja, não dá para ir lá no fronte
onde o fogo está pegando mesmo. E tem situações que são aterradoras, aterradoras. Mas graças ao nosso Deus, que Deus ele tem estado com a sua igreja. Amém. Deus ele tem cuidado da sua igreja. Amém. Deus tem cuidado dos seus pastores. Por isso que nós como igreja precisamos sempre estar orando pelos pastores, porque os embates são muito fortes. E se a gente não tiver tempo com a palavra, tempo com a oração, não tem como ajudar. Não tem como ajudar. E alguns, quando não tem tempo para a palavra e para a oração, fogem. Fogem da batalha. Porque estão despreparados. Por isso que nós, como igreja, a gente precisa orar pelos pastores. Porque tudo tira o tempo dos pastores de estudar a Bíblia. Tudo. Tudo. Se parar no zap, acabou. O pastor entra ali no zap, depois, quando ele vai ver, o tempo já foi embora. Até o meio-dia não dá para a gente entrar ali, porque se a gente entrar ali, a gente perde o tempo. E aí a gente fica assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou sair para enfrentar a luta? Para enfrentar o mal lá? Por isso que até o meio-dia é para isso. Então que Deus nos ajude, que os irmãos orem por nós, os pastores, os líderes da igreja, porque quando o problema vem, somos nós como os anciãos, como os líderes, é que recebemos a pancada primeira. Primeira é conosco. E aí é difícil, pastor, olha só, vem aqui, pastor, porque o negócio está pegando. E aí nós vamos. E assim, o Senhor Deus ele vai cuidando da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos um hino, logo que começamos, o hino Sal da Terra. Sal da Terra. Vamos louvar? 486, vamos louvar ele agora de maneira que a gente possa ler aqui. Vamos nos colocar de pé, a gente vai louvar esse hino e logo depois a gente entra com a Queria que você mensagem. soubesse que a gente na vigília, a gente orou por vocês. Amém. Deus seja louvado. A gente conta mesmo. Conta muito com as orações, porque é a única coisa que a gente tem. É a única coisa que a gente tem. Jesus nos deu essa missão, do seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez te louvamos, porque o Senhor nos torna sal da terra Amém, e Senhor. luz do mundo. Sim. É por isso, bondoso Pai, que a tua igreja ela brilha onde quer que ela vá, porque as trevas deste mundo
são tão tenebrosas que o teu brilho, Senhor, o tempo que nós tiramos com a tua palavra, o tempo que nós tiramos contigo na primeira hora de cada dia, o tempo que nós tiramos contigo vindo à tua igreja, aos cultos da tua casa, ao sairmos, bondoso Pai, nós brilhamos. Amém. A gente não vê esse brilho porque os nossos olhos não conseguem contemplar. Verdade. Mas os olhos das pessoas lá fora, elas veem e elas sabem que nós somos especiais para Ti. Sim. Nós somos o Teu povo, luz do mundo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. E é Senhor. por isso que, como sal da terra, como luz do mundo, o Senhor nos tem colocado para amar as pessoas, Amém. para cuidar das pessoas, para fazermos, bondoso Pai, pelo Teu povo, pelas pessoas que estão ao nosso redor, fazendo com que a Tua glória se manifeste em nossos atos, em nossas atitudes, em nossas palavras, e assim, bondoso Pai, que muitas pessoas passem a Te conhecer pelo nosso testemunho pessoal. Amém. É por isso, bondoso Pai, que cada um de nós temos um ministério pessoal. É o nosso ministério. O ministério contigo, Pai. O Senhor tem o desejo de tornar a tua igreja sacerdotes do teu reino. Amém. Senhor. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim. Isso é maravilhoso, Pai. É Amém. um grande privilégio, Amém. mas Senhor. também é uma grande responsabilidade. São bênçãos que nós te imploramos, ó Senhor. Não que haja mérito algum em nós, mas é em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo que te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém, E Senhor. amém. Obrigado, Deus. Amém. O amor na prática. Isso. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13. Eu, quando ancião, eu não gostava de pregar as cartas de Paulo. Eu não gostava porque era muito teológica. As cartas de Paulo são profundas. Então, assim, não dava, para o conhecimento pouco que eu tinha, não dava para trabalhar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, elas são teologia profunda e filosofia. Né? De uma certa maneira, Paulo aqui, principalmente aqui a carta de 1 Coríntios, ele escreve como, se você já leu ali a República de Platão, se você já leu a República de Platão, é você ler a República de Platão e depois você lê 1 Coríntios, você vai ver que é a mesma entonação, é a mesma, é muito interessante, quase assim, são perguntas iguais à de Platão, lá no livro A República, e aqui na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, é assim, Romanos também é assim. Então assim, você precisa ter uma mente filosófica, teológica, para entender alguns conceitos profundos que tem nessas cartas. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, é um deles, é um texto destes, que quando a gente olha ao primeiro momento, na primeira impressão, é de amor que está se falando aqui. E de fato está se falando de amor. Só que esse texto aqui hoje ele é muito conhecido nos encontros de casais, nos encontros amorosos, tal. Você vai fazer algum programa, esse texto ele sempre vai estar presente. É o amor. Não é? O texto aí diz, o meu título diz assim: o amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Então, quando a gente pega ele superficialmente, a gente olha, o amor aqui é um dom supremo. E a gente começa a ver ali, e ele vai descrevendo, e a gente vai vendo ali um amor que a gente não consegue alcançar. Não consegue alcançar. A gente vai vendo ali, Senhor do céu, e aí você vai vendo ele descrevendo ali a forma do amor. E aí você começa a olhar para si, e você diz assim, mas como eu vou chegar nisso? Como é que nós vamos chegar nesse ponto?
É muito alto para nós. É muito alto para nós. Quando ele começa, ele vai dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos anjos. Veja, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, não adianta. Então veja, ele vai descrevendo, ele vai colocando assim o amor lá nas alturas, e é de fato assim. Só que, quando a gente olha para a carta de Corinto, quando a gente vê como Paulo está escrevendo e para que Paulo está escrevendo essa carta, nós começamos a ver a igreja que era daquela época. Veja isso, essa carta aqui foi escrita ali aproximadamente pelo ano 60 da nossa era. Nós estamos em 2022, então foi escrita pelo ano 60 da nossa era. Nesse período, essa igreja estava enfrentando tantos problemas, mas tantos problemas, que elas estavam envergonhando a sociedade ímpia. Agora imagina isso. A igreja de Deus, com os seus atos, com as suas atitudes, estavam impressionando os ímpios. Os ímpios, eles estavam olhando para a igreja e dizendo assim: mas que conversa é essa aí, gente? Era para nós estarmos fazendo isso daí, e a igreja está fazendo? Que igreja é essa? Era assim que os ímpios estavam vendo a igreja. Porque as coisas que estavam acontecendo dentro da igreja eram coisas tenebrosas. Só para a gente ter uma ideia, havia um relacionamento sexual entre o pai, entre o filho e a mulher do seu pai. Não era a sua mãe, mas era a mulher do seu pai. Agora imagina isso. E você vai lendo aqui 1 Coríntios e você vai vendo isso aí. Dentro da igreja havia uma disputa tão grande de querendo ser melhor do que o outro, querendo ser melhor os seus dons. Não, o meu dom é melhor, eu falo em línguas, o meu dom é melhor. E aí começava a descrever ali os dons que se tinha. Uma disputa. Não, mas olha, eu faço melhor, olha, o meu dom é melhor. E com tudo isso dentro da igreja. E esse era o contexto desta carta. A igreja estava envergonhando o nome de Deus na sociedade daquela época. E a sociedade daquela época era uma sociedade ímpia. Era uma sociedade tenebrosa. Para vocês terem uma ideia, naquela época, os templos, eles tinham vários deuses na cidade, principalmente na cidade de Corinto, tinha vários templos de diversos deuses. E alguns deuses, como ali tem a deusa Diana, né? A Diana dos Efésios, ela tinha na sua congregação mais de 300 prostitutas. Eram chamadas de sacerdotisas cultuais. Estavam lá dentro do templo. E para que era? Para que os seus adoradores pudessem chegar à presença de Deus através do sexo. Olha isso. Esse era o tipo de sociedade daquela época. E a igreja estava impressionando eles. Imagina isso. E aí Paulo agora começa a escrever e ele começa a apresentar. E aqui no capítulo 13, nós vamos ler aqui algumas partes, e aí você vai entender por que ele vai dizendo, e aí ele vai colocando que o amor é o dom supremo. Porque aqui, o amor que está aqui, é um amor que a gente não consegue alcançar. Por quê? Porque o amor que está aqui é o amor ágape. É o amor ágape. O amor ágape é o amor que Deus tem por Jesus, e Jesus tem por nós, e Jesus tem por Deus. É um amor ágape, é sublime, superior a tudo que a gente pode imaginar. Porque no grego, a palavra amor, ela tem várias formas de expressar amor. A palavra eros é o amor de uma mulher por um homem, ou de um homem por uma mulher. É o amor eros. É daí que vem o erotismo. Então, amor eros, amor de homem para com a mulher. O amor de um pai para com um filho é o amor estorge. Amor estorge é o amor que o pai tem para com o filho e o filho tem para com seu pai. O amor filéu é o amor de um amigo para com outro amigo, um amigo para com outro amigo. E aqui é o amor ágape, é o amor de Deus para com Jesus e de Jesus para conosco. A
gente não consegue chegar na plenitude desse amor. É por isso que a gente lê às vezes esse texto e diz, mas como eu vou conseguir fazer isso? Como? Não dá para alcançar. E esse texto ele então vai mostrando o que a igreja lá estava enfrentando. E aí ele vai descrevendo cada ponto. E nós vamos ler aí com vocês algumas partes aí a partir do verso 1. Veja aí. E eu, aqui diz o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Então veja, como ele vai dizendo aqui, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, porque tinha gente lá com dom de línguas, e achando que estava falando as línguas dos anjos, ele falou, não adianta. Você está falando aí língua dos anjos? Não adianta de nada, se não tiver amor. Então ele já vai entrando e batendo nos pontos que a igreja estava passando. E aí ele continua, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Tinha um monte de gente lá sendo profeta. Um monte de gente sendo profeta. Ah não, eu estou profetizando aqui agora e começava a falar, e ele está dizendo assim, não adianta. Não vai adiantar profecia nenhuma se não tiver amor. Não adianta nada. E ele vai descrevendo, então cada ponto que ele vai colocando aqui, é estes pontos que ele vai combatendo. Ele diz, olha, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, porque tinha gente na igreja que achava que sabia muito. Sabia muito. E você já viu quando tem gente na igreja que acha que sabe muito? Como é que são arrogantes? Como é que são intratáveis? Porque acha que sabe muito. Está dizendo assim, não adianta de nada. Se você não tiver amor. Então ele vai descrevendo. Não entendi nada, eu entendo de mistérios. Não adianta de nada se não tiver amor. E aí ele vai descrevendo ali. Então a palavra amor aí é a palavra ágape. É o amor ágape. É o amor sublime. E Paulo então ele está descrevendo para repreender a igreja. Mas muitas vezes a gente coloca como romântico. Não tem nada a ver disso. Você coloca como um amor de novela. Justamente. Aqui ele está repreendendo a igreja. Está mostrando à igreja como ela deve viver. Com o amor sublime de Deus. Agora, para quem? Para o próximo. Para o outro. Quando a gente começa agora a tratar o outro como ele precisa ser tratado, aí é o amor ágape, que nós vamos estar tentando tratar as pessoas como Deus nos trataria. E aí é por isso que, pode passar, por favor. É por isso que o amor na prática é o tema de hoje. É na prática. Se a gente não colocar o amor em prática, de nada adianta. Veja, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago, no capítulo 1, no verso 22. Sejam praticantes da palavra, porque desta forma é o que nós vamos estar aí amando. Havia a história de dois irmãos. Eles tinham uma fazenda e todas as vezes que eles faziam a colheita, eles haviam tratado de dividir a colheita em 50% para cada um. 50% para você, 50% para mim. Eles pegavam a colheita e dividiam ali 50%. Só que chegou um momento que o que era solteiro falou assim, olha, meu irmão é casado. Meu irmão tem filhos, tem esposa. Ele precisa mais do que eu. Então assim, eu não acho justo eu ficar com 50%. 50 para ele, 50 para mim. Eu não acho justo. Eu vou pegar uma parte aqui do que eu tenho e vou colocar para o meu irmão de madrugada. Para que ele não veja eu colocando a parte dele lá, a parte que eu estou dando para ele. Aí assim ele fazia, toda madrugada, depois da colheita ele ia lá e colocava a parte do irmão. Por outro lado, o irmão que era casado,
Ele falou assim, puxa, rapaz, meu irmão é solteiro, meu irmão não tem ninguém. Eu tenho esposa, tenho filhos, meus filhos vão crescer. A Bíblia diz que eles são a minha herança. Então eles vão poder cuidar de mim lá no futuro e tal. Mas o meu irmão não tem ninguém. Então eu vou fazer pelo meu irmão. Eu vou pegar uma parte da minha parte e eu vou colocar para o meu irmão sem que ele saiba. E ele ali então ia também de madrugada e pegava a parte que ele queria dar para o irmão e colocava lá no celeiro do irmão. Isso se passou vários anos, eles fazendo isso. Até que um dia eles se encontraram no meio da madrugada, cada um com um fardo por outro. Largaram os fardos, se abraçaram e choraram copiosamente. Um pensando sempre no outro. E eles disseram, é por isso que quanto mais eu dava, não diminuía. Amém. Quanto mais eu dava, não diminuía. Quanto mais a gente doa ao próximo, nunca diminui. Amém. Esse é o amor na prática. Pode passar, por favor, Regina. No amor, as pessoas são mais importantes. No amor, as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. O amor é o centro da vida. É o centro da vida. O amor é o centro onde a gente passa a viver. Hoje, quanto mais se fala de amor, menos se vive o amor. Hoje se fala muito de amor. Amor, 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 mas pouco se vive. Quase não se vive o amor, mas se fala muito. Veja, o amor não pode viver sem ação. O livro Testemunhos Celebres nos apresenta isso. O amor, ele não pode viver sem ação. A ação, ela está sempre em conjunto com o amor. Só assim que nós vamos poder viver. Hoje, a marca da sociedade é o desinteresse. Ninguém se interessa por ninguém. Cada um vive a sua vida para lá. Essa é a marca do hoje. Ninguém se preocupa com ninguém. Ninguém se preocupa. A marca de hoje é o desinteresse. Eu não quero saber se o outro está morrendo, se está... Não! Ninguém se preocupa. Essa é a marca do mundo de hoje. Ninguém se preocupa com ninguém. Veja, hoje as pessoas estão dizendo... O evangelho de hoje, aí do mundo, é preocupe-se com você mesmo. Você é o ponto principal. Se preocupe contigo. Os outros. Mas você tem que ser primeiro. E hoje, essa é a marca da sociedade. Agora, o evangelho verdadeiro é ajudar uns aos outros. Quando nós estamos ajudando uns aos outros, acontece um milagre maravilhoso, Deus. Maravilhoso. Eu lembro que quando eu saí do banco e nós entramos para a comportagem, na verdade, eu ainda não tinha entrado na comportagem, eu tinha saído do banco por uma oração que nós fizemos, porque a esposa fez um curso de comportagem, e quando ela voltou, ela veio falando de comportagem. Comportagem é um trabalho de missão de casa em casa. Quando ela veio, eu falei assim, não, eu quero fazer um trabalho como esse. Ela, sério? Eu falei, sério, só que eu não vou pedir para ser mandada embora do banco. Eu já tenho 6 anos de banco, não vou pedir para ser mandada embora. Mas se Deus quiser me mandar, eu vou. Ela falou, sério? Eu falei, sério, então vamos orar. E nós nos ajoelhamos e oramos. Eu não acreditei que ia acontecer. 2 semanas depois mudou o meu gerente geral, mudou o meu chefe de expediente, que eram amigos meus ali pessoais, mudaram, foram para outras agências, entrou um novo e me chamou, falou, Emanuel, a gente quer falar contigo lá na sobreloja. Eu já saí me despedindo do pessoal, gente, ó, foi um prazer trabalhar com vocês. O que é isso, Emanuel, prazer trabalhar com a gente? Foi mandado embora? Não, eles estão te chamando é para promover, não é para te mandar embora. Eu falei, não, mas eu já sei o que está acontecendo, eu saí me despedindo. Eu só pode promover, Emanuel, então, isso aí é para te promover. Quando eu subi, que o chefe está sentado assim na mesa, eu cheguei para ele assim mesmo, falei, chefe, cadê a carta? É para mandar embora? Cadê a carta? Aí ele, não, Emanuel, eu quero conversar contigo. Não. Cadê a carta? Se é para mandar embora, cadê a carta? Não, está aqui. Já que é assim, ele puxou a carta, eu peguei a caneta, assinei, falei, Carlos, muito obrigado. Tchau. Quando eu estou saindo, ele falou, ei, peraí, Emanuel, peraí, você não vai chorar? Eu falei, por quê? Ele falou, não, todo mundo que sai do banco chora.
Todo mundo que sai do banco chora, você não vai chorar? Eu falei, não, já sei o que está acontecendo. Tchau. Eu desci, ele ficou lá sem entender. Quando eu estou descendo a escada, meu subgerente vem subindo, porque eu trabalhava como assistente da gerência. Quando ele está subindo, eu estou descendo. Eu falei, ô José, até amanhã, hein? Aí ele parou, como é que é? Até amanhã? Não, eu falei, ô José, foi um prazer em trabalhar contigo. Ele falou, prazer trabalhar comigo? Foi mandado embora? Fui. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. Quem tinha que te mandar embora seria eu. Vamos voltar agora. Não, vamos voltar agora. Eu falei, não, José, deixa. Eu já sei o que Deus está fazendo. Sério, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Ele falou, rapaz, aí nos abraçamos ali, ele, puxa vida, se você quiser a gente volta agora e você não vai ser mandado embora. Eu falei, não, eu já sei o que Deus está fazendo. E ali eles nos despedimos, eu desci, quando eu dei a notícia, os caixas começaram a chorar. Não porque eles estavam chorando por mim, é porque eles já estavam chorando por eles, que depois seriam eles. Mas graças a Deus ninguém foi mandado embora. Amém. O amigo que entrou comigo na agência, no mesmo dia, ele chegou, ele vai aposentar no banco agora. Os amigos todos lá, todos gerentes, tudo gerente de banco. Às vezes eu ligo para um para parabenizar pela promoção. Ô Emanuel, rapaz, você sabe que era para você estar aqui, né? Mas Deus tinha um chamado para você, meu amigo. Justamente. E não, mas graças a Deus. Então assim, ali a gente fez essa parte dali e Deus nos chamou de lá para cá. Por amar a Ele e para fazer o trabalho dele. E Deus assim fez maravilhas. E vem fazendo maravilhas desde que a gente saiu do banco. Da minha casa para a minha agência era 10 minutos, no máximo estourando. Eu pegava uma condução daqui para lá, em 10 minutos eu já estava na minha agência. Já tinha 6 anos, não conhecia nada do Rio de Janeiro, nada de lugar nenhum. Era só ali no meu bairro, da minha casa para a minha agência ali direto. Depois que a gente saiu do banco, Deus já nos levou para diversos lugares, para diversas cidades, até para fora do Brasil. Uma vez eu falando com uma amiga nossa de banco, eu falei assim, olha só o que Deus fez comigo. Aí comecei a colocar as cidades por onde eu já tinha passado. Chegou um momento que eu cheguei a me assustar por tantos lugares que eu já havia passado. Falei, meu Deus do céu. Falei, Carla, eu estou até assustado com quantos lugares que eu fui que eu ainda não tinha listado. Ela falou, olha, e no banco é assim, você só vai de casa para casa, de casa, trabalho para casa e acabou. Hoje Deus nos levou para diversos lugares. Amém. Para honra e glória dele. Amém. Dele. E é maravilhoso. Uma vez eu estava com o meu carro consertando na mecânica, aí o pessoal conversando ali na sala de recepção, e aí o pessoal começou a puxar conversa comigo ali e tal, e aí conversa vai, conversa vem, e aí o pessoal falou assim, olha, rapaz, eu fui a Angra dos Reis, tal, e aí começou a falar lá, eu falei, rapaz, quando eu morei em Angra dos Reis, os caras olharam assim para mim, quando eu morei em Angra dos Reis, rapaz, e aí começou a conversa, daqui a pouco puxaram para um outro lugar, tal, olha, estive em Fortaleza, rapaz, a pessoa falando, né, estive em Fortaleza, tal, falei, rapaz, eu morei em Fortaleza. Assim, os caras estavam de que esse cara? Aí um pouco ele puxou um outro lugar lá e tal. Eu falei, morei lá também. Que é isso? Mas mal sabiam eles que era estudando, trabalhando ali como reportagem, morando lá. Mas Deus nos levou para vários lugares. Eu falei assim, meu Deus do céu. Às vezes eu paro para olhar assim, eu falei, meu pai amado, se for para impressionar é só falar. Já tive, não, já fui, não conheço, então tem um bairro assim, um bairro assado. Rapaz, mas não sabe que eu estava lá trabalhando, ralando muito mais. Estava lá fazendo o trabalho do Senhor Deus e Ele nos levou para diversos lugares do Brasil, né, e até no mundo. Então, assim, a comportagem, você, ao ajudar as pessoas, quando a gente entrou, o nosso intuito era ajudar, visitar, orar com as pessoas. Eu lembro que com os meus 11 anos de comportagem foram mais de 30 mil famílias visitadas. 30 mil. Foram mais de 30 mil orações feitas de casa em casa. Às vezes algumas pessoas falam assim, Emanuel, você ora demais. Eu falei, de mim se não orar. A gente orou muito, trabalhando muito com comportagem.
orando, 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 orando. Hoje, assim, a minha essência é orar. Porque Deus, Ele nos deu tudo, nos fez tudo através de oração. Nós já nos levou para diversos lugares do Brasil para fazer a obra dele. Quando eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, só o Senhor Deus mesmo. Então assim, mas tudo com o intuito de levar o Evangelho e assim, ao mesmo tempo, ajudar outros. Quando já teve casas de eu entrar, o Senhor fala assim, meu amigo, onde é que você estava 1 ano atrás? Onde é que você estava 1 ano atrás, meu amigo? Eu falei assim, olha, eu estava num outro bairro, numa outra cidade, fazendo esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui com o Senhor. Ele falou, puxa, se o Senhor tivesse vindo aqui há 1 ano atrás, está vendo aqui esse menino aqui, olha, meu neto. Se você tivesse vindo aqui há 1 ano atrás, minha filha não tinha cometido suicídio. Porque a oração que você faria, ela não iria se suicidar. A sua visita aqui, a sua oração aqui. Eu falei, mas eu estava fazendo esse mesmo trabalho lá numa outra cidade. Poxa. Quando a igreja sai para fazer trabalho missionário, para visitar, a comportagem é um dos ministérios mais fantásticos que existe. Mais fantásticos. Mas ninguém vai comportar. Ninguém vai lá bater de casa em casa. Quantas vezes a gente já bateu nas casas e a pessoa está indo cometer suicídio? Já estava em pé na cadeira, com a corda preparada, a porta bate. E aí a pessoa desce. O que houve? Dali o comportor entra, conversa, ora. Eu estava indo cometer suicídio agora. Você entrou aqui e transformou a minha vida. Ajudar os outros. O Evangelho é ajudar os outros de toda forma possível. Veja, o mundo precisa de amor. E só o povo da Bíblia, só o povo que crê na palavra de Deus verdadeiramente consegue levar o amor do Senhor Deus. Porque não é o nosso amor, é o amor de Deus. Jesus, ele sempre fazia o bem. Sempre. Você vai encontrar Jesus fazendo o bem. Sempre. Veja. Por favor. Está travando, né? Jesus, ele amava a todos. Jesus, ele amava a todos. Ele sempre fazia pelas pessoas, ele sempre fazia. Ele era incomparável. Ele era incomparável. Ninguém se comparava a Jesus. Ele era incomparável. Ele amava as pessoas. Ele parava, tirava tempo. Ele amava as pessoas. E dessa forma ele transformava as suas vidas. O amor é paciente e bondoso. 1 Coríntios 13, esses versos que nós lemos aí. Que o amor habite em nós. Amém. Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23, abra aí a sua Bíblia. Ali nos apresenta o que Deus faz quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23. Olha o que ele diz aí. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele vem e faz morada em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles entram em nós. É por isso que o mal não nos toca. Não nos toca. Ele entra em nós. Nem depois de morto, ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Nem depois de morto. Eu já contei para vocês aqui de uma senhora que ela era 22 anos, mãe de santo, feiticeira, pegava coisa no cemitério para matar as pessoas, para destruir famílias, para destruir pessoas. Ela entrava no cemitério para matar, para colher restos mortais. 22 anos fazendo isso. Na última vez ela entrou no cemitério e escolheu o túmulo. Quando ela escolheu o túmulo, e ela foi na direção do túmulo, quando ela chegou, a voz falou assim, nos ouvidos dela: não toca nesse. Não toca nesse. E ela perguntou: mas por que não toca nesse? Porque esse é do Deus Altíssimo.
Amém. Ela falou, mas como assim? Está podre, está dando bicho, está putrefado, está putrefando. Não posso tocar porque é do Deus Altíssimo. Ela disse que ela parou na mesma hora, virou as costas e ela saiu. A primeira igreja que ela encontrou com portas abertas, ela entrou. Naquela igreja ela passou 14 anos da vida dela lá. Formou 4 filhos pastores lá naquela igreja. Mas num culto lá, num momento, ela estava botando fita vermelha no braço de um, fita preta no braço de outro, banho de descarrego disso, banho de sal grosso aqui, banho de não sei mais o que. Ela falou que ela parou, ela falou, não, peraí. Eu estou fazendo a mesma feitiçaria que eu fazia lá? Não, essa aqui não é a igreja de Deus. E ela pegou e saiu da igreja naquela mesma hora. A próxima igreja, com porta aberta, ela entrou, havia sido uma outra igreja, e ela já estava há 11 dias, quando nós a visitamos. E eu falei assim, mas irmã, a senhora é uma escolhida de Deus? Ela disse, eu sei que eu sou, porque se eu não fosse, eu teria ficado lá na feitiçaria. Se eu não fosse, eu teria ficado lá naquela igreja que era a igreja de fachada, mas era feitiçaria. Eu falei, mas a senhora está procurando a verdade. Está aqui o grande conflito, está aqui a Bíblia, nós deixamos com ela e ela estudou a Bíblia. Tempos mais tarde, a gente ficou sabendo que ela hoje é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no Rio de Janeiro, lá na Igreja de Deus. Então veja, o amor, ele habita em nós, ele habita em nós, ele vem morar em nós, e quando isso acontece, queridos, é maravilhoso, é maravilhoso. Nós saímos do reino das trevas para o reino da graça, e o reino das trevas e o reino da graça, eles são paralelos. Há quem diga que parece até um mundo paralelo, mas o reino da graça ele está aqui, o reino das trevas ele está aqui. Nós do reino da graça a gente consegue ver as pessoas no reino das trevas, porque é paralelo, é paralelo, é um negócio assim maravilhoso, o reino da graça e o reino das trevas. Quando eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu saio debaixo da bandeira das trevas de Satanás e passo para a bandeira ensanguentada de Cristo. Amém. E quando eu estou debaixo da bandeira ensanguentada de Cristo e começo a fazer coisas que não é de acordo com a palavra de Deus, eu saio do reino da graça e entro no reino das trevas sem a gente nem perceber. Sem a gente nem perceber. Porque a gente começou a fazer coisas do reino das trevas. E aí quando a gente faz coisas do reino das trevas, a gente passa do reino da graça para o reino das trevas rápido. E a gente não se apercebe disso. Como nós falamos no sábado, você entrar no Egito é muito fácil. Entrar no pecado é muito fácil e você nem se apercebe. Nem se apercebe. Quando você vai ver, você já está no reino das trevas. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Amém. O amor, ele habita em nós. Jesus, ele revelava o caráter do Pai. Jesus, ele estava aqui conosco, mas ele estava revelando o caráter do Pai. Veja. E quando ele ali se manifestava, era Deus conosco. Amém. Deus conosco. Porque ele é amor. Ele é, a sua natureza é amor. Por isso que o amor aqui é o amor ágape. É o amor sublime. Ele nos ama acima de qualquer outra coisa. Quando lá em João, no capítulo 3, no verso 16, que é muito conhecido nosso, ali no texto grego é interessante demais. Lá diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Lá a palavra é ágape. Deus, ele amou com um amor sublime. E a palavra mundo lá, cosmos, imagine o ser humano mais degradado desta terra. O mais degradado, aquele que a gente olha assim, sente até nojo, repulsa. É a este que Deus ama. Veja isso, é a esse que Deus ama. Ele ama com um amor sublime. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra perecer é uma palavra muito interessante do grego, que é a palavra apoletai. Apoletai, ela vem da raiz da palavra apolion. Apolion é o diabo, é o destruidor. Então quando ele diz, para que não pereça, ali ele está dizendo no original, para que não seja destruído pelo diabo, para não ser destroçados pelo diabo.
Por isso que Deus ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, nele confia, não seja destruído pelo diabo, mas tenha a vida eterna. Veja, conhecer Jesus é tudo, queridos, para nós. Jesus, ele é amor, como nós vimos. Deus é amor, Jesus é amor. Ele é o amor sublime, supremo. Por isso que João 3,17 diz: olha, sabei estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, o amor só serve se nós estivermos praticando. Quando nós praticamos o amor, é que verdadeiramente ali o amor, Jesus, ele está no meio de nós. Essa foi a nossa missão. Jesus, ele nos deu uma missão, como nós acabamos de louvar. Jesus nos deu uma missão. Lucas 4:16-20 ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Jesus ele foi enviado para isso. Ele foi enviado para fazer a obra dele, o amor. Pode passar. Jesus ele tinha uma missão. Nós temos uma missão. A nossa missão é amar. A nossa missão é fazer pelo outro. A nossa missão é nos envolvermos na obra dele. E é por isso que a gente precisa sempre nos espelharmos nele. Nele. A gente precisa nos espelhar nele, nos espelhar em Jesus. O mundo ele clama por auxílio. Está todo mundo precisando de auxílio, mas as pessoas estão olhando para si, fazendo por si. Olhe para você, esqueça os outros. Esse é o evangelho que está lá. Mas nós temos que agir. Nós precisamos agir. Nos Calebes que a gente começou no início do ano, nós ouvimos testemunhos: pastor, mas que coisa maravilhosa é a gente poder ir pedir para os outros. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente está fazendo assim, pedindo para os outros, porque se não adianta eu pegar, a igreja vai fazer um evento de arrecadação de alimentos, não adianta eu pegar, não, eu posso dar 5 cestas básicas, está aqui. Não é esse o propósito. O propósito é eu ir de casa em casa e pedir para outros. Esse é o propósito. Porque quando a gente faz assim, a gente desenvolve em nós o agir de Deus. A gente pode dar várias cestas, mas Deus ele quer que a gente haja. Tiago 2,15-16 ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, devemos ajudar. Não adianta, vai em paz e tal, mas se a pessoa está carecida, não dá, não podemos fazer assim. Aquele que sabe e não pratica, ainda não sabe. Não sabe o que é amor. Se sabe e não pratica, ainda não sabe. Por isso nós devemos ajudar os necessitados. Hoje tem tantas pessoas, muitas pessoas, muitos estão necessitados por diversas situações. E Deus então ele vai fazendo com que a gente possa ajudar. A gente ajuda e somos ajudados ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele era o milagre. Onde ele estava, tudo se multiplicava. Onde ele estava, tudo acontecia. Onde ele estava, tudo vinha. Hoje as pessoas elas não têm tempo. A gente não tem tempo hoje, mas precisamos agir. Eu não tenho tempo, mas eu preciso agir. Tem gente morrendo do nosso lado e a gente não está agindo, e a gente precisa agir, porque dessa forma, o cristão é aquele que sente a dor do outro e reparte. Ele sente a dor do outro e reparte. Então assim, Deus ele deseja isso, que a gente, ao sentir a dor do outro, que nós possamos repartir. Deus ele vai nos concedendo. Eu lembro que quando nós estávamos lá, ainda estava para entrar para a reportagem, a vida estava bem complicada ali, e aí no sábado a gente reunia a família, os familiares e alguns irmãos da igreja para nós almoçarmos juntos. A gente falava assim: gente, não vai ter nada direito aqui na mesa para o sábado. Quando a gente ia ver, virava, a minha mesa se tornava um banquete, porque vinha comida de tudo quanto era jeito ali, assim. Falei, meu Deus do céu, eu falava assim pro pessoal: gente, você está vendo, a gente não ia ter quase nada, e agora olha o banquete. E todos nós ali comendo juntos, e aí todo mundo falava: não, lá em casa também ia ser, só tem isso aqui. O outro lá em casa também ia ser só isso aqui. E aí foi juntando, ficou um banquete. Amém. Cristão é aquele que sente a dor do outro e reparte.
Eu fiquei muito feliz aqui por estarmos almoçando juntos no sábado. Foi muito bom. Isso, eu não sei se você já faz isso com frequência, mas isso é muito bom de acontecer. Isso é muito bom de acontecer, porque Deus ele vem presente. Amém. Ele vem presente. Reparta as bênçãos. Reparta. Ele vai dar, a gente só deve repartir. E quando a gente reparte, a gente vê que tudo se multiplica. Multiplica, porque é Ele que está colocando. Deus ele nos deu para repartir. Ele nos dá para que a gente possa repartir. E isso assim é maravilhoso. Por isso que a gente precisa ajudar o próximo e ao seu irmão. Ajuda o próximo e também ao irmão. E Deus ele vai nos abençoando. Ame fazendo bem. Quando a gente está fazendo bem, nós estamos amando. Seja semelhante ao Salvador. Amém. Que nós possamos ser mais semelhante a Jesus. Amém. Tem um hino muito bonito que se cantava, acho que na década de 90. Era um hino muito bonito. O refrão era mais semelhante a Jesus. A Sonete cantava esse hino. Ela era esposa do pastor William Costa Júnior. Ela é. Hoje ele está na Associação Geral na área de música. Mas essa música era muito bonita. Mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é a vontade sincera de sempre buscar. E assim, aí ela vai cantando, porque o nosso desejo é isso. É mais semelhante a Jesus que a gente precisa ser. Amém. Mais semelhante a Ele, olhar para Ele. E verdadeiramente Ele vai nos transformando para que a gente possa transformar outros em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, Amém. para que nós sejamos sempre mais semelhantes a Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos aqui juntos na Tua companhia e presença. Amém, Senhor. Temos a plena certeza de que o Senhor está no meio de nós. Sim. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe a cada um de nós aqui de maneira milagrosa. Amém, O Senhor. Senhor nos trouxe a cada um de nós, Pai, de maneira milagrosa. E nós te louvamos por isso. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. Sim, É o Deus. Senhor que nos ampara. É o Senhor que nos dá forças. É o Senhor que nos ajuda a seguir em frente. Mesmo a despeito das lutas, das dificuldades, das aflições, dos problemas. Mas o Senhor vai nos dando forças, ó Pai. Amém, O Senhor. Senhor vai nos fortalecendo a cada passo desta caminhada. Não é fácil, Verdade. mas o Senhor está bem ao nosso lado, segurando a nossa mão, nos amparando e assim, bondoso Pai, nos dando a Tua fé, a Tua coragem, a Tua paciência e a Tua perseverança, Pai. Amém, meu Nós Deus. te louvamos e te imploramos que o Senhor cuide dos nossos, ó Pai. Por favor, Que nós oramos aqui mais cedo, que o Senhor visite a cada um dos nossos filhos, Amém, a Senhor. cada um dos nossos cônjuges, a cada uma das nossas aflições, Amém, e Jesus. continue nos dando a Tua força, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te pedimos. Amém. Amém.